seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sob a tua direção, seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força, é nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Um bom dia a todos. Que Deus esteja conosco nesse domingo e mais esse culto que nós queremos realizar. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como vocês sabem, a gente está transmitindo os cultos. Desculpem-nos pelo atraso. A gente teve um pouquinho de problemas no início, mas resolvido, a gente já deu início ao culto. Quero saudar vocês com uma palavra muito importante. Uma palavra que se encontra em Romanos 1:17. A palavra fundamental para a nossa vida de fé. Uma palavra que transformou a humanidade. Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. A gente comemora no dia 31 de outubro, o dia da Reforma. E nesse ano de 2020 são 503 anos da Reforma Protestante. 503 anos do dia em que Lutero publicou as suas 95 teses. E nesse dia, então, eu gostaria de refletir um pouquinho a respeito do porquê a Reforma ainda é importante para nós hoje. Hoje é o culto anterior à Reforma, né? No dia 31, se não me engano, é um sábado. Então é o culto mais próximo antes da Reforma. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do porquê a Reforma é importante para a nossa vida hoje. O que aconteceu há 503 anos atrás, que ainda hoje é de importância fundamental para a nossa vida de fé. E boa parte daquilo que aconteceu está fundamentado nesse texto bíblico. O justo viverá por fé. Gostaria de orar com vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos por mais um dia lindo de sol, pelo final de semana, Senhor Deus, e pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para ouvir a Tua voz, para te louvar e te engrandecer.
e nos unimos também em uma só voz, em um só Espírito, com todos aqueles que estão nos assistindo em casa, Senhor, com todos aqueles que participam do culto em sua casa, com a sua família. Te louvamos porque podemos ser um só corpo, uma só voz, uma só família, Senhor, que são batizados pelo Teu Espírito, Senhor Deus, e queremos também confirmar a nossa fé em Ti, Senhor, e através da Tua Palavra, através das músicas que a gente vai cantar, Senhor Deus, também receber de Ti, Senhor, receber o Teu Espírito, Senhor Deus, nos enchendo, nos capacitando, Senhor Deus, nos envolvendo e nos transformando. Usa-nos, Senhor Deus, aqui neste culto, e que possamos ser transformados pela Tua Palavra, Senhor, que possamos ser alcançados pela Tua voz. Abre bem os nossos ouvidos, abre bem o nosso coração, Senhor, para que a Tua Palavra possa nos atingir, Senhor, que a Tua Palavra possa nos alcançar, Senhor, e dividir alma e espírito, Senhor Deus, sondar o nosso coração, Senhor Deus, mudar aquilo que precisa ser mudado. Vem, Santo Espírito de Deus, passeia entre nós hoje, Senhor, e nos ensina a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se você quiser ficar de pé enquanto a gente louva o nosso Deus, fica à vontade. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em Tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a Ti, Senhor. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer Tua vontade. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer Tua vontade. Buscar em Tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos Teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó
ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer tua vontade. Nós queremos fazer a leitura bíblica. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Hoje a gente vai trabalhar só com o livro de Romanos. Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Romanos 5, 1 a 11, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Os grandes teólogos falam que o livro de Romanos é a cordilheira do Himalaia da Bíblia. No livro de Romanos tem os picos mais altos em termos de teologia, de doutrina cristã. Esse capítulo 5 de Romanos, embora não seja o pico do Everest, eles dizem que é o capítulo 8, mas o capítulo 5 de Romanos é um dos capítulos fundamentais para a reforma. É onde Lutero e os demais reformadores beberam muito conteúdo que transformou a vida de fé deles, consequentemente transformou a vida de fé de toda a cristandade. E a gente vai trabalhar depois na palavra, logo mais com esse texto de Romanos 5, mas eu queria ressaltar nesse momento o versículo 8, que para mim é um dos versículos mais importantes, um versículo que eu acredito que a gente deve saber de cor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Dentro desse versículo contém muita informação importante para a gente. A gente foi amado por Deus. A gente foi amado por Deus antes que a gente pudesse fazer alguma coisa para ser amado. A gente foi amado por Deus quando a gente ainda era pecador. E o versículo 6 fala que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu por nós, pecadores. Então, como João fala, a gente ama porque a gente
foi amado primeiro. A gente primeiro foi amado, por isso a gente ama. A gente primeiro foi amado, por isso então nós fomos salvos, nós fomos justificados. Então, isso é fundamental para toda a ideia da reforma, para toda a ideia daquilo que a gente vive hoje como cristão. A gente não tem mérito em nós mesmos. A gente não adquiriu salvação por méritos próprios, por obras. Mas a gente vai ver um pouquinho mais disso depois. Vamos cantar mais uma música? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
nós somos imensamente gratos pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. E nós realmente desejamos que o Teu Santo Espírito inunde o nosso ser, Senhor. Inunde as nossas vidas. Inunde tudo aquilo que nós precisamos que seja transformado, mudado, Senhor, e consolado, Pai, confortado. Tudo aquilo que temos no nosso coração, nós precisamos que o Teu Santo Espírito inunde, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Esse Teu grande amor por cada um de nós, Pai. Ó Senhor, nesse momento, tira todo o pecado, Senhor Deus, toda a sujeira do nosso coração, Senhor. Nos limpa, Senhor Deus, nos purifica, ó Pai, para que a gente possa estar aberto, Senhor Deus, para escutar a Tua palavra, Senhor, para escutar aquilo que Tu tenha para falar com cada um de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, e queremos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, que Tu use a vida do cristiano, Senhor, para que ele possa, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, Pai, falar, Senhor Deus, palavras que venham de encontro a cada coração, Senhor Deus, para tudo aquilo que precisa ser transformado e mudado, Senhor. Esteja aqui, Senhor Deus, com cada um de nós, com cada um que está na sua casa, onde estiver, Senhor, escutando, Senhor Deus, e participando desse culto conosco, Senhor. Esteja, Senhor Deus, inundando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que vocês abrissem novamente a Bíblia em Romanos 5. Mesmo texto que a gente usou para leitura bíblica, vai ser o texto da pregação. Mas a gente vai se deter só nos 2 primeiros versículos, tá? Romanos 5, então 1 e 2. Vamos ler de novo o 1 e o 2. Romanos capítulo 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. A ideia hoje, então, é a gente refletir por que a reforma ainda é importante na nossa vida. Vamos começar considerando o que estava em jogo naquela época. O que estava em jogo no período da reforma. No resumo curto e grosso, a reforma era uma disputa sobre como conhecer a Deus e como estar em paz com Ele. Em jogo estava o nosso futuro eterno, com Deus ou sem Ele. Por isso, talvez o tópico mais importante da reforma seja o tema da justificação. É sobre isso que trata o nosso texto de Romanos capítulo 5. Justificação. O que é isso? Nas palavras do reformador Calvino, é a dobradiça na qual gira a religião. A maneira como nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós, determina toda a sequência da nossa vida de fé. Justificação, nas palavras de Lutero, é o resumo da doutrina cristã. É o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. É o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. O conceito de pagar pelos pecados, de fazer algo para justificar os teus pecados, para pagar os teus pecados, para eliminar os teus pecados, estava profundamente enraizado na teologia, na cultura da época da Reforma.
penitências, confissões, jejuns, orações eram feitos para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado. Lutero logo percebeu, então, que ele nunca se confessava o suficiente. Ele nunca confessava o suficiente os seus pecados. Lutero era um monge da ordem agostiniana, e ele, então, ele era um dos monges mais respeitados, mais dispostos, um dos monges mais convictos naquilo que ele fazia. Então ele estava sempre envolvido com muito jejum, muita oração, muita penitência. Ele trabalhava sem cessar, sem parar, e ele nunca se sentia em paz com Deus. A certa altura, o superior do Lutero, o monge superior dele, disse assim para ele: olha aqui, irmão Martinho, se tu vais te confessar tanto assim, por que não fazes algo digno de se confessar? Mata tua mãe ou teu pai, comete adultério, mas para de vir aqui com ninharinhas e falsos pecados. Eu vou trazer várias citações para vocês, tá? Durante essa palavra. O que o superior do Lutero estava dizendo para ele? Para de vir aqui o tempo todo se confessar. Para de vir aqui achando que tudo que tu faz é pecado. Porque cada vez que Lutero lia justiça na Bíblia, ele entendia apenas que Deus, sendo justo, pune os pecadores e as pessoas injustas. Para Lutero, pensar na justiça de Deus trazia uma profunda tristeza no coração, pois a única esperança para ele era procurar ser melhor pelo seu próprio esforço, era procurar ser melhor pagando pelos seus pecados. O que Lutero percebia, já começava a entender que não dava certo, que não funcionava. Ele nunca se sentia realmente em paz com Deus. Ele nunca se sentia plenamente confessado. Se Deus então é justo ao punir o pecado, essas eram questões fundamentais para a reforma. E são questões fundamentais para a nossa vida de fé também hoje. Provavelmente o texto que melhor expressa, que melhor resume o pensamento dos reformadores, então, está dentro desse capítulo 5. É claro que tem muitos outros textos, e um texto vai levando ao outro. Mas quando Martinho Lutero enxergou esses textos em Romanos, ele teve a sua visão ampliada. E é legal a gente falar a respeito de reforma e de justificação pela fé a partir desses textos. Nós vamos focar hoje nesses 2 primeiros versículos de Romanos 5, então. Paulo fala aqui sobre os benefícios que há na salvação. Os benefícios que são nos dados, que são dados aos crentes através da justificação. Presentes que Deus nos dá, juntamente com a salvação, são eles: a paz com Deus, acesso à presença de Deus, certeza da salvação e alegria por tão grande salvação. Eu coloquei ali, não sei se vocês conseguem ler, coloquei um pouco resumido ali, então, quais são esses benefícios. O nosso texto começa com: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é então a justificação? Deus nos tornou justos, segundo a justiça de Deus, o que é diferente de simplesmente absolver alguém que não tem culpa. Não é como um juiz, num tribunal, que absolve um inocente, mas como um juiz que nos dá da sua própria justiça, porque na verdade nós somos culpados. É o que nós chamamos de justiça imputada. O nosso Deus é um Deus justo, mas Ele é ao mesmo tempo misericordioso. Ele nos deu da sua justiça. De Deus não sai injustiça. Ou seja, Deus seria justo ao condenar o pecador, mas Ele também é misericordioso ao nos absolver do nosso pecado, ao nos dar da sua própria justiça. Paulo fala sobre justificação no passado. Significa que a justificação acontece uma única vez na vida do crente. A justificação é uma obra completa e definitiva. A obra de Cristo está terminada. Como Ele mesmo falou na cruz, está consumado. Essa justificação, então, ela nos garante paz com Deus. Essa é a primeira consequência da justificação. O primeiro benefício da justificação. Paz, porque nós não temos mais que carregar o peso da culpa pelo pecado.
nós não precisamos mais andar separados de Deus. Isso por causa daquilo que Jesus fez, não por causa de algo que nós tenhamos feito. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Essa paz é paz com Deus. E isso bastaria para que a nossa vida de fé fosse cheia de alegria e entusiasmo, porque nós não estamos mais em guerra com Deus. A justificação como obra, ela acontece uma única vez na vida do crente. Ela é o início da caminhada de fé. A justificação, então, ela é um ato e não um processo. Ela acontece fora de nós, no tribunal de Deus. A justificação, ela não tem graus. Todos aqueles que creem em Cristo e creem naquilo que Ele fez por nós, estão justificados diante de Deus, estão justificados de igual modo no tribunal de Deus, por causa do sacrifício substitutivo de Cristo. Aqueles que estão então justificados estão quites com as demandas da lei de Deus. Estão quites com a justiça de Deus. Não pesa sobre nós mais nenhuma condenação. Toda a infinita justiça de Cristo é depositada na nossa conta. Romanos 8:1 fala: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificação tem a ver com status. Nós recebemos um novo status diante de Deus. E esse status, ele está garantido para o dia do juízo. Não por causa daquilo que eu fiz, ou por causa daquilo que eu estou fazendo na minha vida de fé, mas por causa daquilo que Cristo já fez por mim. Por isso é claro que eu vou continuar pecando. É claro que eu vou pecar muitas vezes no decorrer da minha vida de fé. Mas a obra do Espírito Santo em nós, ela é contínua. A gente chama esse processo de santificação. No decorrer da nossa vida, a gente passa pelo processo de santificação, onde o Espírito Santo, ele vai nos encher, vai nos capacitar e vai nos transformando, até que a gente se encontre com Cristo. Então a gente vai passar por outro processo que a Bíblia chama de glorificação, onde nós vamos receber o mesmo corpo glorificado de Jesus. O apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quando Deus nos justifica, Ele já garantiu o nosso status diante de Cristo, diante de Deus. Justificação acontece uma única vez diante do tribunal de Deus. A gente tem a nossa justiça já garantida por aquilo que Cristo fez por nós. Quando Deus justifica, Ele completa a sua obra na vida do crente. Paulo vai tratar sobre isso durante todo o capítulo 8 de Romanos, se vocês quiserem dar uma lida em casa. Então, para nós, o contrário de paz é guerra. E o ser humano está em constante guerra contra Deus. A Bíblia fala que a natureza do ser humano é inimizade contra Deus. E não somente o ser humano está em guerra contra Deus, mas também Deus está irado com o ser humano que não lhe dá a devida glória, que não reconhece Deus como Criador e doador da vida. Os primeiros capítulos de Romanos, Romanos 1 e 2, deixam isso bem claro. A obra de Jesus é ser o mediador, é ser o conciliador entre as partes em guerra, é ser o reconciliador. Por isso Jesus é chamado de o príncipe da paz, porque é ele que vem como príncipe promover a paz novamente. Deus promove a paz com seu povo e essa paz é permanente, essa paz é eterna, essa paz é para sempre. Isso tem a ver com paz espiritual. Tem a ver com não estarmos mais em guerra com Deus, de termos agora paz com Deus. O segundo benefício, depois a gente vai ver, é termos acesso a Deus. Agora a gente tem acesso à presença de Deus. Jesus mesmo diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. A gente acha muitas vezes que Jesus está falando de paz terrena, de paz política, mas Ele está falando de paz espiritual. A gente precisa compreender isso, é de fundamental importância para a nossa vida de fé. A gente entender que Jesus, Ele veio nos justificar diante de Deus para nos trazer paz espiritual novamente. Quando então Lutero leu "O justo viverá pela fé", ele finalmente compreendeu que a justiça de Deus é aquela pela qual a pessoa vive por dádiva de Deus, ou seja, pela fé. Nas palavras de Lutero,
Comecei a entender que esse versículo quer dizer que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, mas é uma justiça passiva, ou seja, pela qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive pela fé. De repente, senti ter nascido de novo e entrado no próprio paraíso por seus portais abertos. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando Lutero entendia a justiça de Deus apenas como punição pelo pecado, ele estava nesse sentido sendo conduzido como um aio, com a lei conduzindo Lutero até o Evangelho. Quando Lutero entendeu então que a gente é justificado pela fé, ele sentiu como se ele tivesse nascido de novo, e como se ele tivesse entrado no próprio paraíso, porque ele então sentiu que não pesava mais sobre ele o peso e a culpa do pecado. O maior problema para a humanidade é a justiça de Deus. O maior problema para a humanidade sempre foi a justiça de Deus. Porque Deus se dedica a julgar o pecado. Isso quer dizer que Ele tem um compromisso em julgar também o meu pecado. E era essa a crise de Lutero. Deus estava dedicado a julgar o pecado dele. E ele achava que ele deveria fazer penitências, confissões, jejuns e orações para pagar esse pecado. Esse é o nosso maior problema, porque significa uma eternidade excluída da glória de Deus. É esse o argumento de Paulo desde Romanos capítulo 1. Passo a passo, Paulo vai estabelecer o fato de que toda a humanidade é culpada diante de Deus, por não lhe dar a devida glória, por não lhe reconhecer como Criador e como doador da vida, por não perceber na criação a glória de Deus, por se fazerem nulos em seu próprio entendimento, por cauterizarem a sua mentalidade e não quererem dar a glória a Deus. Em Romanos 2:5, Paulo diz: mas por tua dureza e por teu coração não arrependido, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E ele chega a essa conclusão em Romanos 3:20. Já que pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante dele, porque por intermédio da lei vem o conhecimento do pecado. O Lutero já tinha esse conhecimento do pecado, ele já tinha entendido isso através da lei. Mas se eu fui feito agora justo diante de Deus, mediante a obra completa de Cristo e não a minha obra, nada mais pode desfazer essa realidade. Assim eu posso ter segurança, mesmo na face do meu pecado, mesmo em face do meu pecado. Justificação é o que nos lembra que nós temos paz com Deus e esperança da glória. E a gente precisa dessa lembrança não só no dia da nossa conversão, não só assim como Lutero quando ele percebeu que ele nascia de novo, mas dia após dia. Por quê? Porque as pessoas nesse mundo, nós estamos em uma missão. A missão de provar a nós mesmas. A missão de justificar a nós mesmas. Talvez a maior razão pela qual as pessoas estejam ocupadas demais na sua vida é porque tentam provar a si mesmas. Estar ocupado tem se tornado uma marca de honra na nossa cultura. Vejam, por exemplo, a expressão: sou um homem muito ocupado. Essa expressão não quer dizer que a minha vida está uma bagunça. Pelo contrário, quer dizer que eu sou uma pessoa muito importante, né? O resultado disso é um nível exagerado de trabalho, que prejudica a nossa saúde, que prejudica os nossos lares, que prejudica a nossa família. Nós não precisamos do aniversário da reforma para falar sobre justificação. Todo dia nós vamos encontrar pessoas tentando provar a si mesmas. Algumas pessoas estão tentando provar-se para Deus. Muitas pessoas estão tentando provar-se para os outros, a fim de estabelecer a sua própria identidade. E todas as nossas tentativas fúteis de autojustificação, elas esticam a gente, elas esticam as pessoas até elas serem quebradas. E todo esse nível de estresse,
Diante de todo esse nível de estresse, Jesus vem e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz a obra. Nós temos as boas novas para a nossa cultura, ocupada demais em se auto-justificar. Provar a si mesmo é só mais um termo para se justificar. E nós temos as boas novas da justificação somente pela graça e somente pela fé. Se você está ocupado demais tentando provar a si mesmo, para outras pessoas ou para Deus, você sempre vai estar muito ocupado. Você nunca vai conseguir terminar essa tarefa. Assim como Lutero, você nunca vai conseguir provar a si mesmo. Você vai ser como um cão correndo atrás do seu próprio rabo. Será como Lutero realizando obras intermináveis, confessando o pecado, sem nunca se sentir de fato em paz com Deus. Jesus disse na cruz: está consumado. O trabalho está feito, a tarefa está completada. A gente precisa entender que não sobrou nada para a gente fazer em relação à nossa salvação. Nenhuma obra vai ser capaz de nos justificar diante de Deus, a não ser a obra já feita, já realizada por Jesus na cruz. O segundo benefício, então, o segundo e o terceiro benefício no versículo 2 de Romanos 5 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Adão e Eva no paraíso, eles tinham livre acesso à presença de Deus. A Bíblia nos fala que em determinado momento, no momento do dia, Deus vinha e se comunicava com eles, conversava com eles. Mas com o pecado, eles se tornaram fugitivos, eles tiveram vergonha, eles se esconderam da presença de Deus. Eles foram depois expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. Deus então colocou anjos na porta do paraíso, impedindo que eles entrassem no paraíso. Desde então, o ser humano sempre foi impedido de ter acesso a Deus. Sempre tem alguém ou alguma coisa mediando esse acesso. Teve Moisés, tiveram os juízes, tiveram profetas, sacerdotes, os sacrifícios, e assim por diante. Por isso, o segundo benefício da justificação é o acesso a Deus. O véu do templo, ele se rasgou. Hoje a gente tem livre acesso à presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. A Bíblia também chama esse acesso de reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Esse é o segundo benefício da justificação. Hebreus capítulo 4:16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora a gente pode chegar diante de Deus com confiança, livre acesso à presença de Deus. Os versículos 9 e 10 do nosso texto de Romanos 5, que a gente leu na leitura bíblica, falam mais sobre reconciliação. 9, 10 e 11. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação é um dos temas centrais do Novo Testamento. Lembramos a partir da justificação que nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter acesso a Ele. Que a iniciativa foi totalmente de Deus. Que Ele que buscou nos reconciliar. Que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus.
Deus não estava nos imputando o nosso pecado. Ele estava imputando o nosso pecado em Cristo. E Ele estava imputando em nós a justiça de Cristo, nos dando a justiça de Cristo, de sorte que nós somos agora embaixadores em nome de Cristo, que fomos, de forma que nós exortamos o mundo a se reconciliar com Deus. Nós temos a boa nova da justificação por graça e fé. Nós temos a boa nova para reconciliar o mundo com Deus. Efésios 2,16 diz que a obra de Cristo reconciliasse em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A nossa inimizade com Deus foi destruída pela obra de Cristo na cruz. E Colossenses 1, 20, 21, 22. E que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós. O terceiro benefício da justificação é a esperança da glória de Deus. Estamos firmes na graça que nós recebemos pela fé. A esperança da glória de Deus. No Novo Testamento, esperança é segurança que vem da certeza da salvação. Não é como nós usamos a palavra esperança para dizer que a gente quer alguma coisa, que a gente quer que alguma coisa aconteça, que a gente deseja que alguma coisa aconteça. Eu espero que o dia de hoje permaneça com sol. Eu espero que não chova no dia de hoje, mas eu não tenho certeza. Por mais que a previsão do tempo diga que não vai chover, ainda mais em Caxias, pode vir uma cerração e daqui a pouco a gente está com frio, né? Então, eu espero que o dia continue com sol, mas eu não tenho essa certeza. Esperança na Bíblia não é assim como a gente usa. Esperança é certeza. A gente espera algo que a gente não vê, mas é uma espera com certeza, com a certeza de que vai acontecer. Isso é esperança na Bíblia. Algo que a gente não pode ver, mas que a gente espera com certeza e com confiança. Um dos aspectos mais profundos da reforma, eu estou me encaminhando para o fim, foi o entendimento de que Deus nos dá a graça, não como uma coisa, não como um vento que eu pego no ar, não como uma coisa que eu peguei no ar, mas é até mais do que como um dom, mas a graça é o próprio Cristo se dando a nós. E a nossa unidade com Ele. Esse foi um dos profundos aspectos que a reforma trouxe para a teologia daquela época. Cristo nos deu de si mesmo, da sua própria justiça. Isso é a graça. É nessa graça que nós estamos firmados. É nele que repousa a nossa confiança e a nossa esperança para o dia do juízo, da ira de Deus. Isso nos leva a um outro aspecto muito enfatizado na reforma, a esperança da glória de Deus. Ou seja, nós podemos ter certeza da salvação. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai concluir no fim. Para os reformadores, o entendimento era que, como é que a Bíblia incentiva eu ter alegria? A gente estudou o livro de Filipenses na célula, nas últimas semanas. E é a carta da alegria, Filipenses, onde o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele fala de alegria da salvação. Ele fala de se regozijar, de ter uma profunda alegria por pertencer a Cristo. Como é que a gente pode ter alegria na nossa vida de fé se uma coisa leva a outra? Se a gente está sempre buscando se justificar, se a gente está sempre atrás de penitências, de medo da justiça de Deus, de fazendo orações, jejuns
e um monte de coisas, um monte de obras, buscando ser justificado diante de Deus. Como é que a gente vai ter alegria na nossa vida de fé? Uma vez que a gente percebe que a gente não vai ser salvo pelas obras, que a gente não vai ser salvo pela justiça proveniente da lei. A gente só vai encontrar a verdadeira paz com Deus, verdadeira alegria, quando a gente percebe que a gente depende daquilo que Cristo fez por nós. Então, para os reformadores, uma coisa estava atrelada à outra. A gente só vai ter alegria na vida de fé quando a gente percebe, então, que a gente não vai ser justificado pelos nossos atos de justiça, mas por aquilo que Cristo já fez por nós. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Nós estamos ancorados e firmados na força da graça de Deus sobre a nossa vida. Cada vez que a gente canta, que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, a gente deve se lembrar dessa verdade bíblica, da certeza da salvação, que nós já podemos desfrutar das bênçãos daqueles que estão em Cristo. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que nos justificou e nos deu acesso e paz com Deus, nos reconciliando com Ele, Ele também nos dá a certeza de nos guardar até o fim. Amém? A gente pode ter certeza da nossa salvação, baseado naquilo que Cristo fez por nós. Que Deus seja louvado por tão grande salvação. Amém? Gostaria de orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que Teu Filho Jesus fez em nosso lugar. Ó Deus, nós só podemos reconhecer, assim como Martinho Lutero e os demais reformadores, que a Tua graça nos basta, Senhor Deus, que a Tua graça proveniente da fé, Senhor, ela é suficiente para a nossa vida. Obrigado por tão grande e maravilhosa salvação que nós temos em Ti. Obrigado pela redenção em Teu Filho Jesus. Obrigado porque estamos vivos aqui hoje, porque Tu escolheu nos amar, Senhor. E nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando não havia nada em nós que pudesse atrair o Teu olhar para nós, ó Deus. Mesmo assim Tu nos amou. Mesmo assim nos deu da Tua própria justiça, Senhor Deus. Mesmo assim nos tornou justos através daquilo que Jesus fez. E nós aceitamos, nós recebemos, em nome de Jesus, tudo aquilo que fizeste por nós. Cremos na obra redentora do Teu Filho Jesus sobre a nossa vida. E é só através disso que nós seremos salvos. Podemos sim, ó Deus, agora realizar muitas obras, oração, jejum, podemos confessar a Ti o nosso pecado diariamente, Senhor, porque somos pecadores. Tua palavra diz isso, que seremos pecadores até o fim de nossa vida, mas sobre nós já não pesa a culpa pelo pecado. O pecado já não pode mais nos dominar, porque estamos firmados em Ti, Senhor Jesus. Porque o Teu Santo Espírito nos transforma de glória em glória. E desejamos ardentemente o dia em que vamos estar contigo, Senhor, face a face. E que seremos glorificados e poderemos então viver contigo na Tua presença. Quando não teremos mais poder em nosso corpo para pecar. Quando teremos poder simplesmente para viver diante de Ti sem pecado. Vem, Senhor Deus, e nos dá alegria pela salvação. Nos dá tão grande alegria, Senhor, por podermos viver essas ricas bênçãos já agora. Por poder desfrutar das ricas da salvação já agora. Por termos a oportunidade de ter paz contigo, ó Deus. Paz espiritual, Senhor, de podermos nos conectar contigo novamente, de podermos ter livre acesso à Tua presença, Deus, através de Jesus Cristo. Obrigado por ter nos reconciliado contigo. Obrigado porque temos essa esperança, Senhor, de que um dia estaremos contigo. Vem, Senhor Deus, e transforma a nossa vida de fé, para que tenhamos sempre essa alegria e que possamos transmitir essas boas novas ao mundo ocupado demais tentando se auto-justificar, tentando realizar obras infinitas que não levam a lugar nenhum, Senhor.
que possamos transmitir as boas novas a esse mundo, Senhor Deus, de que devemos descansar em Ti, de que podemos correr para os Teus braços, Jesus, e depositar sobre Ti o nosso fardo, Senhor. E pegar de Ti o Teu fardo, porque ele é suave, ele é leve, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós queremos cantar com alegria dessa grande redenção. Você pode se colocar de pé? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou.
nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Pode se sentar. Eu queria trazer alguns avisos para nós hoje. Todos estão convidados para o culto de oração, todos os domingos à noite, às 19h30 aqui na igreja. Se você precisa conversar com alguém, desabafar, orar, venha falar com a Miriam aqui na igreja todas as terças-feiras, das 7h30 ao meio-dia. A gente com a Miriam ou com a secretaria. Nós comunicamos também que a comissão de visitação está funcionando normalmente. Se você sabe de alguém que precisa ser visitado, entre em contato com a Janice Simon, também está aqui presente, ou na secretaria da comunidade. O Ministério de Ação Social realizará um almoço para cobrir os gastos com a reforma na casa da senhora Sereni. O almoço será para retirar, pegue e leve. Dia 8/11, cardápio, 4 pedaços de salsichão, 6 pedaços de galeto, maionese e saladas diversas, ao preço de R$30 o ingresso. Os ingressos estão com Paula Rué ou com Luiz na secretaria. Luiz também está presente. Quero perguntar se tem alguém conosco pela primeira vez aqui hoje. Acredito que não. Quero perguntar se tem alguém que fez aniversário nessa semana ou vai fazer na próxima. Aniversário de casamento? Estou sabendo já. E são 23 anos, né? Que legal. Pelo que eu li, são bodas de palha. É isso? Mas o casamento é mais firme que palha, né? É isso aí, isso aí. Quando eu li palha, eu achei, poxa, mas tem cara de ser lá nos primeiros anos, palha, né? Palha de aço, boa. Que Deus abençoe vocês, né? Continue abençoando o casamento que já gerou tantos frutos. 2 crianças lindas, né? Uma nem é mais criança, né? Mas que Deus continue abençoando vocês ricamente. Obrigado também por vocês fazerem parte da nossa comunidade. É uma alegria ter vocês com a gente. É hoje mesmo? Que legal. Deus abençoe vocês. Boa comemoração também. Mais ninguém? Não, né? Então, nossa oferta avulsa hoje se destina para a própria comunidade. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Miguel, se puder, por favor, trazer o gasofilácio até aqui à frente. Então, a gente vai cantar a música Castelo Forte. Se vocês sentirem no coração, quem sentir no coração, então, pode trazer a oferta. Se puder botar mais do retorno, no 13. Pode botar mais. Obrigado.
Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Queria convidar vocês para a nossa oração final. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te bendizemos por mais esse culto, Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos por tudo aquilo que Tu tens feito em nossa vida, Senhor. Te louvamos por tantos anos em que a Tua palavra ela não está mais presa, Senhor. Não está mais confinada. E presa numa redoma de tradição, uma redoma de pessoas especiais para manuseá-la, Senhor Deus, mas temos livre acesso à Tua presença, temos livre acesso à Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, de todo o coração, porque ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ela tem o poder de nos transformar, Senhor. Teu Santo Espírito está ali, Senhor, nos transformando. Te agradecemos, Deus querido, pela vida de cada um aqui presente. Te agradecemos também pelas pessoas que estão em casa, por todos os membros dessa comunidade que juntos a uma só voz e em um só Espírito te louvam e separam esse dia, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos em nossos lares também
te louvar, Senhor Deus, te engrandecer, não somente hoje, mas fazer da nossa vida uma resposta sempre, Senhor Deus, à Tua palavra, fazer da nossa vida um testemunho vivo, Senhor, trazendo as boas novas para a nossa geração, que tanto precisa ouvir, Senhor, essas boas novas. Te pedimos, Deus querido, que estejas abençoando cada um dos membros dessa comunidade, aqueles que estão enfermos, os ilutados, Senhor Deus, aqueles que estão precisando da companhia do Teu Santo Espírito, Senhor, precisando também da companhia de alguém, Senhor, nesse período de pandemia tão crítico, Senhor Deus, para a situação que a gente vive, Senhor. Queremos colocar em Tua presença, especialmente a Nina, o Fernando, Senhor Deus, e essa família linda, Senhor Deus, que está aqui conosco. Obrigado pelo aniversário de casamento deles, obrigado por 23 anos de união, Senhor Deus, pelos frutos que essa união tem gerado, e te pedimos que cuide deles, Senhor Deus, continue os abençoando, e que possam ter pela frente ainda muitos anos juntos, Senhor Deus, e ter sempre um casamento com paz, com amor, Senhor Deus, com dedicação, com doação e sacrifício um ao outro, Senhor. Pedimos, Pai querido, especialmente também, Senhor, pelo pastor Luiz Paulo, que está internado, Senhor, que ele possa se recuperar logo, os medicamentos possam fazer efeito logo, Senhor, e ele possa logo estar de volta, Senhor Deus, e atuando a serviço do Teu reino, Senhor. Ajuda para que os médicos possam identificar os problemas, Senhor Deus, e tratar diretamente aquilo que está precisando ser tratado. Restabelece força física, Senhor Deus, também cuida da Sandra, do Davi, Senhor Deus, que eles possam estar também firmes, Senhor Deus, e se recuperando. Pedimos por cada pessoa em nossa comunidade que sofre, Senhor Deus, e que precisa da Tua consolação. O Santo Espírito de Deus vem passear nos nossos lares, Senhor Deus, vem trazer o conforto que só o Teu Santo Espírito pode dar, Senhor. Tudo mais, Senhor Deus, colocamos diante de Ti, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Amém. A bênção de hoje vai ser um pouco diferente. Existe uma bênção chamada bênção irlandesa. E ela já foi musicada de muitas formas. Inclusive tem vários corais que cantam a bênção irlandesa. A gente escolheu uma versão mais parecida com a gente. Então a bênção de hoje vai ser cantada também. À tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até
outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana.